Oi, gente! Num dos últimos vídeos eu conversei sobre a insegurança e essa insegurança faz com que a gente adie planos, decisões e com isso traz um monte de frustrações para as nossas vidas. E sem nos dar conta a gente passou da metade do ano e pode ser que muitas coisas não aconteçam ainda. Então, depois que eu falei sobre esse assunto, me acendeu um gatilho de entrar um pouco mais a fundo sobre as razões do porquê que as pessoas têm insegurança. O que está por trás da insegurança? Porque você, de forma lógica, você não vai se auto-sabotar, você não vai adiar seus planos. Você vai correr atrás daquilo que você quer. Isso de forma lógica. Mas de forma inconsciente existe essa armadilha. E para entender um pouquinho o que o nosso inconsciente prepara para a gente, tem que entender o porquê que isso chega a acontecer. Por que algumas pessoas vivem essa realidade, outras pessoas nem se preocupam com isso porque isso não faz parte da vida delas. Então eu comecei a olhar lá para trás e quis trazer essa informação, porque eu acredito que vai ter muito valor para cada um que se sentir identificado com essa situação. Acontece que a gente precisa aprender a olhar para a nossa história. Pessoas que tiveram muita repressão na família, ou por parte do pai, ou por parte da mãe, ou os dois. Bastante repressão, bastante opressão, bastante proibição, aquela autoridade acima da média, onde faz realmente você duvidar das suas ações, a todo instante você está inseguro se vai tomar uma decisão para a esquerda ou para a direita, A ou B. E de repente você se vê um adulto indeciso e com esse monte de indecisão a gente começa a tomar caminhos errados, fazer escolhas erradas e quanto mais soma de escolhas erradas e decisões erradas, maior a insegurança que a gente tem. E a gente não vai atrás de verificar o porquê que isso se repete na vida da gente. Então o que nós precisamos é olhar para a nossa história. Se você tem um histórico familiar que um dos dois, ou os dois, pai e mãe, tinham esse hábito de repreender, de ser opressor, até um pouco ditador. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu já vivi isso. Então, eu trago experiências da minha vida para ilustrar o que muitas pessoas podem estar vivendo e de uma forma hoje profissional conseguir lidar com isso sem mais sofrimentos. Então, olhe para a sua história. No meu caso, contando rapidinho, o meu pai realmente sempre foi uma pessoa extremamente autoritária. Uma pessoa que não aceita nada além daquilo que é a ideia dele. E ele hoje já é uma pessoa idosa e continua do mesmo jeito. Só que a gente, eu e meus irmãos, nós criamos essa dificuldade de ter dificuldade em tomar decisões rápidas, dificuldade de olhar qual é a escolha mais assertiva que tem a ver com a nossa identidade, porque no momento que você tem uma educação opressora, que você tem essa repressão dentro de casa, você não consegue se descobrir, você não consegue encontrar a tua verdadeira essência. Você começa a viver uma vida como se você estivesse amarrando as mãos, amarrando a tua essência, a tua alma, teu espírito, tua mente, de evoluir. E daí você bota muitas amarras e complicações no ato de decidir. E isso cria insegurança, e a insegurança tende a se somatizar, a aumentar de tamanho e ficar cada vez mais difícil você lidar com algumas situações. Então hoje, se você conhece alguém, ou se você tem alguém na família, ou se isso já aconteceu com você, dá uma olhadinha para a sua história. Aqui eu não quero pôr a culpa em alguém, julgar a pessoa da sua família, nem tampouco para julgar o que aconteceu comigo. Porque é o que a pessoa conseguia fazer dentro do nível de consciência dela. É o que ela achava correto fazer ou ela achava que não conseguia ser diferente. Então, muitas vezes, por insegurança deles mesmo, o grande opressor é inseguro, é uma pessoa insegura.
É uma pessoa que não acredita muito no seu taco, é uma pessoa que tem dificuldade de expressar afeto, de ter diálogos abertos, é uma pessoa que tem muita autoridade e só quer ditar aquilo que ela acredita que é certo e não ouvir. Ela tem muita dificuldade de ter uma escuta ativa. Então hoje nós temos acesso a um monte de informações, a um monte de atualizações que hoje, graças à informatização, nós temos acesso. O ensino mudou muito, o ensino à distância principalmente, né? Não vou dizer o ensino acadêmico, que esse ainda precisa evoluir, mas a gente tem acesso a evoluir como pessoa, a buscar o autoconhecimento. Então nós não precisamos ficar amarrado a isso. É só fazer essas perguntas. O porquê que eu tenho tanta dificuldade com a minha vida, com as minhas escolhas, por que tanta insegurança, por que tanta indecisão? Você vai mergulhar na história da sua vida e vai ver se lá atrás isso acontecia na sua educação familiar. E se isso aconteceu, aí está a raiz da grande indecisão. Então é preciso que você tome coragem de buscar esse autoconhecimento que de repente ainda você não buscou, que é a única coisa que vai salvar, é você se descobrir, se conhecer, entender os seus valores, reconhecer a sua voz interior e a partir disso ter a motivação para fazer as escolhas que você acha certo fazer. Senão você pode correr também como uma voz que quer liberdade, mas uma liberdade sem direção e de repente se atracar por um deserto enorme de incertezas. Porque muitas vezes um grito de liberdade que a gente quer dar, mesmo sem saber para onde ir, nós podemos fazer alguma coisa ainda mais contraditória para nossas vidas, que é se jogar por rebeldia em algum caminho ou em alguma direção que não tem a ver com a gente, simplesmente pelo fato de querer se libertar. Então é preciso autoconhecimento e só o autoconhecimento vai salvar. Claro que também curar essas dores. Precisa ressignificar. Não mais apontar o pai ou a mãe como culpados, porque hoje como adultos nós não precisamos ficar segurando essa mazela e agarrado nessa personalidade que de repente você pode se livrar. Você pode mudar, você pode reprogramar, você pode ressignificar seus sentimentos, porque você é livre. Por incrível que pareça, as pessoas têm essa dificuldade. E eu quero trazer essa mensagem, que foi o que eu fiz na minha vida. Primeiro, uma rebeldia me atacou, muito grande. E essa rebeldia fez eu tomar mais decisões erradas na minha vida. Enquanto eu não parei, não centrei a minha mente e não comecei a buscar o autoconhecimento do tipo, vamos descobrir quem que é a Cássia? O que a Cássia quer? Olhar para os seus sentimentos, aprender a ouvir o seu coração. Aí, a partir daí, você começa a descobrir um mundo de possibilidades, um universo maravilhoso a ser descoberto. Pode dar trabalho? Pode, mas eu te garanto que é muito mais sofrido você continuar a segurar essa insegurança ou não querer olhar para a sua história por algum medo e, com isso, as coisas tendem a fazer com que os seus caminhos sejam mais dificultosos, a sua insegurança seja maior e de repente você vai ter dificuldades não só em escolher uma direção, mas em se relacionar, em escolher uma profissão, em saber que caminho tomar e muitas outras coisas que não vale a pena. Então essa é a minha mensagem de hoje. Então eu convido você a não perder o outro vídeo, que o outro vídeo vai ser de um exercício maravilhoso que a gente vai fazer, ok? Combinado? Conte para os seus amigos que você vai fazer esse exercício de autoconhecimento, de descoberta para ajudar a vencer as indecisões, as escolhas que a gente não faz às vezes de forma correta por ser insegura, por ter insegurança e não saber de onde vem essa insegurança. Certo? Um beijo grande, até o próximo vídeo e gratidão pela sua presença. Tchau, tchau.